Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Estamos aqui nesse fim de tarde para falar sobre uma notícia que acabou repercutindo muito agora de tarde. Coincidentemente, essa notícia ela veio lá por volta da hora do almoço. Eu havia gravado um vídeo de manhã falando um pouco sobre esse assunto. E aí, na hora do almoço, meio que se confirmou, né, o que nós trouxemos no vídeo da hora do almoço. Foi basicamente, eu coloquei o vídeo, cara, essa notícia acabou saindo. O que aconteceu? Vamos lá. Lembra que no vídeo que eu trouxe na hora do almoço, nós falamos que o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, frente a toda a pressão que a Leila e os clubes de futebol brasileiro estão exercendo sobre a Conmebol, né, sobre a FIFA também, por causa de tudo aquilo que aconteceu, o presidente ele teria ligado tanto para a CBF quanto para o Flamengo para conversar com os dirigentes, tanto o Edinaldo Rodrigues quanto o BAP. O teor do assunto, ele não tinha sido revelado, mas era muito óbvio. O teor do assunto era tentar fazer uma espécie ali de blindagem contra possíveis manifestos públicos que poderiam vir surgir de clubes brasileiros frente ao posicionamento aí recente da Conmebol em virtude de tudo que aconteceu e principalmente das falas do presidente da Conmebol. Então cada vez mais essa panela de pressão ela foi aquecendo, ela foi esquentando. E o presidente da Conmebol, ele se viu um pouco talvez vulnerável. Pera aí, os clubes brasileiros que têm boa parte de cadeiras hoje na competição, que são sempre clubes vitoriosos, que têm expressão, que são financeiramente muito poderosos, eles querem fazer um manifesto contra eu, presidente da instituição, contra a instituição, eu não posso deixar que isso aconteça. Foi lá, bateu um grampo pro Edinaldo Rodrigues e também pro BAP, presidente do Flamengo, meio que pedindo um apoio. A gente não tem exatamente qual foi o diálogo, nós até falamos no vídeo anterior, mas, mano, pra mim fica muito claro que foi esse. Um pouco depois da gente colocar esse vídeo, né, e repercutir, sai a notícia aqui, ó. Na coluna do Fla e em outros portais, de que o Flamengo não assinou o manifesto da Libra contra o racismo. Olha aqui. Vamos lá. O Flamengo optou por não assinar o manifesto elaborado pelos clubes da Libra contra a declaração racista do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Assim, a decisão gerou forte repercussão, levando o clube a divulgar um comunicado oficial explicando a sua posição sobre o caso. Vamos ver a nota aqui, galera? Antes da gente aprofundar aí, né? No posicionamento aí do pessoal, dos torcedores e tudo mais. Vamos lá? Vamos ver a nota lançada pelo Flamengo, ó. O Flamengo luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devem ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos. No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Além do manual interno de combate ao racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula anti-racismo. O Flamengo tem plena consciência de sua enorme responsabilidade social e busca, todos os dias, ações estruturais que tragam um impacto positivo real para o futebol e para a sociedade. Então essa foi a nota do Flamengo. Basicamente, o Flamengo fala assim, ó, conversem com a CBF, não é com a gente. É a CBF que tem que representar os clubes brasileiros. E não os clubes brasileiros se unirem para fazer um manifesto para enviar a Conmebol ou a FIFA, etc, etc. É lá com a CBF.
Na verdade, pessoal, vamos ser bem claros aqui. Os dirigentes do Flamengo tiraram o deles da reta. Não. Eu não tô falando se você é a favor, se você é contra essa decisão. Eu tô falando que eles tiraram da reta. Tiraram da reta e colocaram a CBF na reta. Saíram pela tangente. Foi basicamente isso que aconteceu. A repercussão nas redes sociais, ela foi forte, né? Eu fui ali no Insta do Mauro Betting, onde tem uns comentários sobre isso. Aqui, o posicionamento ele se divide um pouco. Algumas pessoas acham que tá certo. A gente não pode comprar essa briga da Leila, não. Deixa isso daí pra lá. Vamos fazer aqui a nossa parte e toca o barco. A Leila tá tentando criar um cenário aí de ruptura. Outra parte falou assim, eu, sendo um torcedor do Flamengo, não concordo com essa atitude do Flamengo. Então assim, cara, os posicionamentos foram bem distintos. Vamos dar uma olhada aqui, mais ou menos no posicionamento da galera aqui do Mauro Betting. Depois eu vou lá no Paparazzo Rubro Negro que a gente vai observar como foi lá também, tá? Esperar o que do clube que tirou onda da vítima? Em relação a aquele episódio do Luigi Chorão, que o pessoal falou. O clube do povo, eles disseram, comentou outro aqui, ironizando, né, a decisão do Flamengo de não apoiar. Sou flamenguista e considero a postura do BAP inadequada à instituição. Depois querem aparecer quando o Vini Júnior fala sobre o caso. Certíssimo. Aí marcaram @Flamengo, com palminhas. E o medo da juizada na Libertadores. É uma vergonha. Então esse daqui, inclusive chama André, o usuário aqui, né, que falou. Ele falou que poderia ser ali uma manobra para evitar qualquer tipo de possível postura conivente a erros de arbitragem que propositalmente poderiam acontecer, né? Um tipo de represália, o que o cara quis dizer aqui. Corretíssimo, a CBF representa os clubes brasileiros e não a Libra. É a mesma coisa se a Ferg fizesse esse tipo de coisa. Então teve gente que foi contra e teve gente que foi a favor. Vamos ver lá no Paparazzo Rubro Negro. Bastante comentários aqui, Flamengo tá certo. Como se nota de repúdio fosse adiantar alguma coisa. Ainda acho que tinha que ter assinado, falou uma torcedora aqui. Outra torcedora aqui, o nome dela é Paula. Postura completamente errada. O repúdio ao racismo tá muito além do futebol, tinha que ter assinado. E tem bastante like. Várias pessoas curtiram esse comentário dela. Só provou que não tá nem aí, postura feia essa do Flamengo. Sou flamenguista. O cara falou aqui. Aí um também criticou aqui, um monte de Enzo batendo palma pra Carminha, presidente do Palmeiras, achando que o Flamengo tá errado. Flamengo fez certo, quem tem que se posicionar é a CBF. Não assinando, o Fla fica na dele. Não quer problemas de nenhum dos lados. Aí outro comentou, Flamengo nesse caso calado é um poeta. Errado, é responsabilidade de todos, comentou uma torcedora aqui. Tá certo o Flamengo. Então assim, tá meio dividido. Até entre os próprios torcedores, né? Do Flamengo, tá bem dividido. A minha opinião sobre isso é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês que é difícil você ter uma união dos clubes? Que os clubes eles adotam notas de repúdio protocolares? É isso. É isso. Aí tem gente que fala assim, mas a CBF que tem que brigar por isso. Só que se os clubes não pressionar a CBF não vai brigar. Galera, a CBF não tá brigando nem por um futebol de qualidade dentro do próprio Brasil. A CBF não tá brigando nem pra você ter uma arbitragem mais coerente, uma arbitragem mais justa, equipamentos, uma tecnologia melhor. Nem por isso a CBF briga, nem por calendários. A CBF tá querendo agora aumentar o calendário da Copa do Brasil. Vocês estão sabendo disso? Que a proposta para 2026 é aumentar o calendário da Copa do Brasil? Os times brasileiros já fazem 70 jogos no ano. E eles querem aumentar mais ainda o calendário. Estender com jogos de ida e de volta em todas as fases.
da competição. O que é um grande absurdo. O que é um grande absurdo. Então, se a gente for esperar alguma coisa da CBF, esqueçam. Quando a Libra ela foi criada para fazer frente, principalmente ao monopólio da CBF dentro do futebol brasileiro. E se a gente quiser brigar por esse monopólio, nós temos que mostrar que os clubes unidos, independentemente de CBF, eles são mais fortes. Essa é uma maneira da gente enxergar que o futebol ele pode ser muito além sem a CBF. Então eu nem jogo esse argumento na discussão de que a gente tem que esperar a CBF. Não, quando a CBF não toma atitude, quem tem que tomar atitude são os clubes. Quem tem que tomar atitude são os clubes. E assim, se agora na Libertadores de 2025, algum atleta do Flamengo sofrer esse tipo de discriminação, esse crime, o Flamengo, ele perde poder de argumentação. Porque todo mundo vai olhar e vai falar assim, mas vocês não quiseram assinar o manifesto quando a gente quis assinar. E aí, vira-se uma troca de farpas. Só que a cartada mais esperta aí foi do Alejandro Domingues, né? Que pra se blindar, buscou os seus amigos e fez o meio-campo. Ah, Neto, mas você considera que o Flamengo ele tem um bastidor tão forte assim para mesmo com todos os clubes ali assinando contra, o Flamengo puxar a corda pro outro lado? Acredito. Acredito. É uma equipe também que carrega mais de 40 milhões de torcedores. É uma equipe que também tem uma força financeira absurda. Uma força competitiva absurda. Uma equipe muito conhecida, muito renomada no Brasil e no mundo, muito forte em vários tipos de esportes diferentes. Vocês viram aí nas Olimpíadas o tanto de atletas do Flamengo que estavam participando. Então, carrega muito, puxa muito. E é justamente por isso que o Alejandro viu ali uma janela de oportunidade para ele conseguir aquilo que ele queria. E ele conseguiu, né? E ele conseguiu. Mas é aquele negócio. Se isso vier a acontecer com algum atleta no Flamengo no futuro, a gente deseja que não, tá? Que isso não aconteça mais. Deixar bem claro aqui. A diretoria do Flamengo vai ter que sofrer as consequências de ficar escutando de rival que, mas vocês não assinaram. E aí a gente volta para a estaca zero do futebol. Que é onde os clubes, eles colocam a sua perspectiva individual acima de tudo. Eu sou uma pessoa que eu venho aqui, sou muito crítico a Leila Pereira. Em várias e várias ocasiões. Mas nesse ponto aqui não é uma questão da Leila Pereira. Não é uma questão do Palmeiras. Mas é uma questão que está acontecendo com todos. Todos os anos. Então talvez, se a gente quiser ter uma liga forte, se a gente quiser ter um futebol forte, se a gente quiser mostrar que o futebol pode se desvencilhar das amarras da CBF, a gente não pode cair nesse teatro político, como lamentavelmente a diretoria do Flamengo caiu. Assunto polêmico, muito. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Beleza? Tamo junto, valeu, falou, até mais.